Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, aqui onde nós canalizamos as mensagens dos 7 raios. E hoje nós temos a mensagem especial aqui do raio dourado e vamos estar então ativando aqui a energia do raio dourado nas nossas vidas, a chama dourada. Então, mentaliza comigo nesse momento, mentaliza uma luz dourada sobre o topo da sua cabeça. Visualize essa luz como se ela estivesse em sentido horário, se movimentando em sentido horário, tá? Então, é sempre uma visualização de um formato em funil, girando no sentido horário. Você visualiza a cor amarela, dourada. E imagina que essa luz está sendo radiada para você, para o topo da sua cabeça, nesse momento. Respira profundamente. Em nome da minha divina presença, eu sou. Eu invoco agora a chama dourada sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão conectados a essa leitura. O raio dourado do arcanjo Jofiel, do mestre Confúcio e da sabedoria divina. Que a chama dourada desperte em minha consciência hoje toda a clareza, toda a sabedoria e toda a iluminação. Que silencie toda a pressa, que dissolva toda a confusão e que abra os meus caminhos. Eu ativo em mim o saber, o escutar e o esperar. Eu recebo a inteligência divina e eu caminho pela sabedoria. Eu sou a luz dourada, eu sou a sabedoria divina, eu sou iluminação. Assim é. Vamos lá então. Uma pequena ativação, que é o raio da iluminação e da sabedoria divina. É o raio dos mestres, dos grandes mestres, tá? Vamos lá então, vamos começar com o oráculo. Vamos tirar um oráculo aqui, uma energia, para a gente possa entender aqui Uau! Olha essa carta, gente. Tem um livro com as asas de anjo, mensagem do plano espiritual, né? O homem aqui buscando a mensagem nos planos espirituais. É o que nós estamos fazendo, né? E a pergunta aqui é why. Why em inglês é por quê? Por quê? Os porquês, né? Que nós temos aí na nossa cabeça nesse momento. Quais são os porquês aí que você tem na sua mente nesse momento? Jaina, eu queria saber por que eu não estou prosperando? Por que eu não consigo ter uma relação? Por que eu não consigo ter uma vida feliz, alegre? Eu não me sinto realizada. Eu queria entender por quê. Por que eu não me sinto uma pessoa que faz as coisas darem certo na vida? Não, é sempre uns altos e baixos, né? Então, qual é o seu porquê aí? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos entender. Vamos ver aqui então os porquês aqui, o que está acontecendo na energia de vocês e o que a espiritualidade pode contribuir aí nesse momento para ajudar vocês a se libertarem, né? Carta do mundo, a carta do carro, e a carta do louco. Para a maioria de vocês, vocês estão em finalizações de ciclos, mas está faltando coragem aqui, né? Para vocês irem iniciar um novo ciclo. Já estou recebendo aqui os sopros, né? Aqui as informações intuitivas. Vocês estão sem coragem, tá? Vocês estão precisando desenvolver coragem e determinação para que vocês possam iniciar um novo ciclo na vida de vocês.
Tá certo, meus amores? Então, aqui, ó, a carta do mundo veio dizendo, a primeira carta, o ciclo. Então, se você ainda tá apegado a situações do passado, a coisas do passado, pessoas do passado, se você tá tendo dificuldade de largar alguma situação na sua vida, então, olha só, você precisa se, se motivar nesse momento, né? Tomar uma decisão, porque tem um novo começo, tem uma nova jornada aqui para a sua alma. Só que da parte de vocês está faltando coragem, tá? E essa coragem tá muito. Essa falta de coragem, na verdade, para vocês começarem um novo ciclo, ela tá ligada a crenças ancestrais, tá? Talvez você cresceu numa família onde você foi ensinado que arriscar é perigoso, né? É melhor o certo do que o duvidoso, né? Aqueles ditados populares. Os ditados populares carregam muitas crenças, viu? Fiquem atentos aí. Falar, não, é melhor ter esse pouquinho aqui que é certo do que buscar o duvidoso. Só que a nossa alma está querendo ir em busca de algo novo. E geralmente vai ser duvidoso a princípio, porque você não sabe o que é, né? Mas você vai descobrir. O nosso eu superior está nos guiando, tá, gente? Não tem erro. O problema é as nossas crenças, né? Mas o nosso eu superior, ele quer o melhor para nós, sempre, né? Carta 3 de copas. Rei de espadas, olha aqui. Rigidez. Aqui é a crença ancestral aqui de vocês, que tá ligada aqui uma rigidez, tá? 8 de espadas, bloqueio mental. Muitas questões aqui de pessoas que estão rígidas, porque não querem arriscar algo novo. A carta do louco fala de arriscar algo novo. Não querem arriscar algo novo por causa da rigidez que você carrega. Essa crença é da sua ancestralidade, que está ligada a um medo de errar, tá? Então, primeiro vocês vão ter que desconstruir essa crença que vocês têm do medo de errar. Por que eu não posso errar? Por que eu não posso arriscar? Nós estamos na vida para isso, né? Então, a gente vai ter que pensar sobre isso, porque é um aprisionamento mental, tá? 2 de copas. A união dos opostos. Tá ligado à cura da ancestralidade do masculino e do feminino, né? Que é a cura entre lado luz e lado sombra, tá? 6 de ouros. Equilíbrio. 6 de ouros fala de nós equilibrarmos algo na nossa vida, algo que precisa ser equilibrado. Algo que eu preciso entender também, crenças ligadas ao dar e o receber. Será que eu tenho uma rigidez tão forte que eu só quero estar aqui na vida, eu acho que eu não tenho o direito de receber? Será que essa é a crença de vocês? Achar que vocês não têm direito? Só deveres? Né? Como chama? Eu tô olhando pra carta e não tô conseguindo falar, tá vendo? Olha só, é bloqueio isso aqui. Rei de espadas. Meu Deus do céu. O rei de espadas fala de quê? De pessoas rígidas. De pessoas que não se permitem arriscar porque não querem errar. São perfeccionistas demais para se permitir errar, né? Então, querem sempre buscar algo ali que esteja dentro de uma zona de conforto, onde você não arrisca quase nada. Mas se você também não arrisca, mas você fica também aprisionado na situação. Seja ela qual for que você esteja, qual a situação? Tá perguntando aqui. Por quê? Por que estou presa nessa situação? Por que estou aprisionada nesse mesmo ciclo, vivendo esse ciclo repetitivo ano após ano? Por que continuo nessa relação? Por que continuo nesse trabalho, mesmo não gostando mais de fazer um trabalho? Mesmo não tendo amor por esse trabalho, eu continuo fazendo ele. Por quê? Será que a gente pensa que a gente vai... Se eu estou fazendo algo que eu estou me forçando a fazer, vocês acham que vocês vão ter bons resultados por causa disso? Eu estou me forçando a estar numa relação. Como é que eu vou ser feliz se eu estou me forçando? Estou me forçando a estar num trabalho que eu não gosto, mas eu preciso do dinheiro. Como que você acha que você vai prosperar dentro desse pensamento? Estou aprisionada aqui num contexto com pessoas, sei lá, seja o que for. Mas como que eu vou prosperar com essas pessoas se eu estou aqui me obrigando a ficar aqui? Então, qual é? Eu pergunto para você, por quê? Por que você ainda está aí? Se pergunta também, por que eu ainda estou aqui? E é uma crença, e é um bloqueio mental aqui. Algo tipo que te mantém bloqueada, algo que te mantém dentro de um ciclo vicioso,
onde você não se permite sair porque você é muito rígido, muito perfeccionista com você mesmo, você acha que tem que carregar o mundo nas costas, você acha que tem que cumprir a sua... O Rei de Espadas fala, muita gente quer, eu quero cumprir a minha palavra, você está querendo honrar aí alguma coisa, mas enquanto você está tentando honrar alguma coisa para receber uma validação externa, você está desonrando a sua própria alma que está te levando aqui para um novo caminho. Tá certo? Deixa eu só tomar uma água aqui. A gripe tá forte, mas eu tô aqui firme e forte. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, a sua alma está... Carta do Mundo. A sua alma está numa transição para um fechamento de ciclo. Certo? Essa combinação revela muito aqui uma fase de transição, porque é o mundo, o carro fala de movimento, fala de transição, e o louco fala dessa expansão. Então, o mundo mostra o encerramento de um ciclo muito importante na sua vida nesse momento. E o carro indica uma movimentação, um direcionamento aqui, um avanço nas energias, tá? O louco aponta para um novo caminho, que exige confiança. Foi o que eu falei no começo da leitura, exige confiança. Para que a gente inicie algo na nossa vida, para que a gente possa se arriscar em algo, a gente tem que ter confiança. A carta do louco fala muito disso, confiança. Então, e a sirene aqui confirma, né? Essa sirene tenebrosa que eu tenho aqui do vizinho. Enfim. Então, o louco fala de você arriscar. Mas para você arriscar, você vai precisar confiar. Você vai precisar confiar e desapegar das crenças antigas do passado. Você não veio para permanecer preso, porque aqui, olha, 8 de espadas. Você não veio aqui para permanecer preso e ficar preso eternamente aqui nessas energias. Esse aprisionamento mental aqui, ele precisa ser finalizado. Então, a menina tá aqui, ó, os olhos vendados, com um monte de espadas aqui, é aprisionamento mental. É aquilo que eu falo para vocês. Nós estamos repetindo. Você dorme, acorda e repete o mesmo ciclo. Dorme, acorda, repete o mesmo ciclo. A mesma situação, o mesmo problema. E tudo de novo no dia seguinte. Isso aqui é um ciclo kármico e que você está presa mentalmente a esse ciclo. Porque você tem que romper a crença, né? Você tem primeiro romper a crença da rigidez, do perfeccionismo, da rigidez, para que você possa arriscar algo novo na sua vida, tá? Então, perceba o que faz sentido aqui para você e adapte para a sua situação. Você não veio aqui para viver essa reencarnação aqui na Terra para viver aprisionada desse jeito. Muito menos para permanecer presa a histórias da sua família. Você veio para romper com isso. Há um chamado para você atravessar aqui um portal, né? Para que você busque uma renovação. Mas é preciso se libertar das prisões mentais, que ainda estão definindo a sua experiência no momento presente. Principalmente pautada aqui em quem você acredita ser. Você acredita... O que você acredita sobre você mesmo? Qual é o nível de confiança que você tem em você mesmo? Quais são suas crenças a respeito de você mesma? Do que aquilo que você acredita que você é capaz, do que você não é capaz? Por quê? Você tem que se perguntar. Será que realmente você se vê como uma pessoa com potencial, com capacidade, né? Ou você se vê como uma pessoa que não é merecedora, como uma pessoa que tem que cumprir algo ali porque você foi ensinada que tinha que obedecer, que é o certo, porque tinha que fazer o certo. O que é o certo? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que cumprir isso? Você tem que se perguntar, tá bom? O mundo fala muito dessa integração e de um fechamento de ciclo. Mostra que você sim tem potencial. E sim, a sua alma está dizendo para você, sim, você já tem potencial e você também já tem maturidade suficiente nesse momento para realizar o fechamento desse ciclo. Aqui é para começar a acreditar, a confiar no seu potencial e não se bloquear mais. Você já aprendeu muitas lições, já passou por muitas coisas, né? Mas precisa concluir aqui o ciclo. Tá certo? Há uma força aqui, né? Porque o carro fala de uma força que está te conduzindo para essa transição. A força aqui para mudar de fase, mas precisa o quê? Tomar decisões. Né? Muitas vezes a gente fica orando, pedindo à espiritualidade uma ajuda, um direcionamento, uma orientação, mas a nossa parte a gente não quer fazer.
A gente quer uma solução, mas a gente quer uma solução fácil, onde não vai exigir de nós uma decisão, onde não vai exigir de nós um posicionamento. Não existe isso. Precisa se posicionar, precisa tomar uma decisão, precisa desenvolver a sua autonomia, precisa desenvolver a sua independência, precisa desenvolver a sua capacidade de se posicionar diante da situação, resgatar o seu poder pessoal. Resgatar o poder pessoal é quando você se responsabiliza pelas suas atitudes, pelas suas ações, e aí você toma a decisão se responsabilizando pelas consequências. Autorresponsabilidade. Poder pessoal é isso. É eu entender que eu sou responsável pela minha própria vida. Se eu sou responsável pela minha vida, então eu tenho que tomar as decisões baseado naquilo que é melhor para mim. Ah, mas você vai ser egoísta, a pessoa não vai gostar. Então, paciência, né? A gente não lembra que a gente está aqui fazendo um trabalho de desenvolver um poder pessoal, onde a gente vai ter que se libertar dos aprisionamentos, das correntes, daquilo tudo que nos prende, que nos amarra. Então, a gente, infelizmente, vai ser um momento aqui que você não vai poder pensar no outro. Entendem? Dentro daquilo que você, do seu contexto, então, dentro do nosso contexto, a gente vai entender o que pode ser feito. Que decisão que eu preciso tomar. E você vai precisar se posicionar. Porque se você não tomar decisão, se você não se posicionar, você vai continuar repetindo o ciclo eternamente. Aqui precisa, para haver a mudança, para haver a transição, precisa haver uma mudança de pensamento, um reposicionamento, tá? E aqui pode ser uma mudança de vida na sua vida pessoal, pode ser uma mudança de vida nos seus relacionamentos ou profissional. Veja qual que é a sua situação. O louco fala de um recomeço, mas também fala de liberdade. Ah, Gina, mas o que eu tenho hoje é importante, né? Eu estava pensando muito hoje sobre prosperidade. O que é prosperidade, gente? Você pode, de repente, ter um trabalho onde você é muito bem remunerado, onde você tem um retorno financeiro muito grande, mas você não é livre. Você é escravo daquele trabalho. Você é escravo daquilo que você faz para poder ter o dinheiro. Então, isso não é prosperidade. Prosperidade é você ser livre para, primeiramente, viver da maneira que você quer, né? Você ter liberdade para ser e viver a vida. E não sermos escravos. Se para você ter dinheiro, você tem que estar aqui preso a algo, escravizado a algo, então será que vale a pena? Será que para eu ter dinheiro, para eu continuar com a minha estrutura, com a minha estabilidade financeira, eu tenho que estar casada com aquela pessoa que eu não amo mais, mas eu fico me obrigando a viver com essa pessoa porque ela me dá uma estrutura financeira? Então vale a pena você perder a sua liberdade? Qual é o preço que você está pagando? Liberdade e aprisionamento. A leitura fala de liberdade e aprisionamento, ou seja, qual é o preço que você está pagando para ter o que você tem hoje. Aqui eu estou falando dos casos extremos, que tem gente que está preso por muito, mas tem pessoas que estão presas por pouco, né? Quando eu falo de questões monetárias, né? E às vezes não é nem por isso, às vezes é só o aprisionamento mental mesmo. Mas é uma leitura coletiva, então tem todos os casos. Tem pessoas que estão presas a situações tanto de trabalho quanto de relacionamento por conta de questões financeiras. E aí vale a pena você aprisionar a sua alma numa situação para poder ter o dinheiro, tá? Não estou dizendo que prosperidade não é importante, mas hoje em dia as pessoas vendem muito essa ideia da prosperidade. Só que todo mundo acaba interpretando muito isso, o dinheiro. Então eu calculo o meu valor pessoal baseado no tanto de dinheiro que você tem. Mas só o que eu vou dizer para vocês. Prosperidade de verdade é aquela prosperidade que vem para a sua vida, o retorno financeiro que vem para a sua vida, que não te aprisiona. A prosperidade verdadeira, ela não te aprisiona, ela te dá liberdade. Então, se você está aprisionado, então você tem que repensar sobre isso, tá bom? Para esses casos. Mas para a maioria aqui, o que significa aqui a leitura? Você é aprisionado a crenças ancestrais que estão ligadas à sua ancestralidade paterna. A ferida da rejeição aqui muito forte, porque a ferida da rejeição é aquela pessoa que vai buscar validação a todo custo. E muitos buscam validação através desse... não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que prosperar para eu provar para as pessoas que eu tenho valor. Né? Então, você coloca todo o seu valor aí.
Mas você se sente limitada, porque o 8 de espadas fala de alguém que se sente limitado internamente. Alguém que se sente limitado, alguém que se sente preso, alguém que se sente aprisionado, se sente inadequado às vezes. E muito, muito, muito preso às expectativas alheias. Você tentando provar alguma coisa para alguém, tá? Então, alguns pensamentos aqui associados, talvez que estejam rodando aí na sua cabeça é: preciso fazer tudo certo, rei de espadas. Preciso fazer tudo certo para ser aceito. Então, eu não posso tomar uma decisão pela minha alma. Por quê? Porque as pessoas que estão ao meu redor não vão gostar. E eu quero fazer certo para o outro, não para mim. Se eu posso. E se eu mudar? Outra crença aqui. Se eu mudar, posso perder o amor das pessoas. O seu valor está no fazer o que o outro quer, né? Então, se eu mudar, posso perder o outro. Eu vou perder o amor das pessoas. Você não vai perder nada sendo quem você é, né? Você só tem a ganhar, tá? Entenda que toda vez que a gente se relaciona e a gente não é autêntico, desculpa. Toda vez que a gente se relaciona com as pessoas e a gente cria um personagem que não é autêntico para conviver nessa relação, essa pessoa que está se relacionando com você, ela não está se relacionando com você, ela está se relacionando com a personagem que você criou para estar com ela, tá? Se não ressoa com a sua alma, se você não está sendo quem você é em essência e você está tendo que fingir para poder manter uma relação, então você tem que repensar, tá? Outra crença aqui: não sou livre para escolher meu próprio caminho, não sou livre para escolher o meu próprio destino. Aprisionamento mental. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas você só vai fazer o que você quer da sua vida quando você se permitir, quando você sair desse negócio do que é certo, do que é errado, né? Quando você sair dessa crença de que tem que receber a aprovação do outro e que os outros só vão te amar se você fizer o que eles querem, quando você sair disso, você vai ser livre, tá? Então, aqui nós temos linhagem materna aqui. Vamos ver as crenças da linhagem materna. O 3 de copas e o 2 de copas indicam aqui forte influência das relações afetivas e da necessidade de pertencimento. Então, é engraçado que a gente assiste as séries e vem muito isso, né? As pessoas ficam calculando, eu saí de uma relação, então eu já tenho que ir logo na sequência arrumar outra relação, porque as pessoas não conseguem viver sem uma relação. Parece que a pessoa não consegue se ver sem um relacionamento. E talvez para vocês aqui seja algo que você tem que se perguntar: por que eu não consigo estar sozinha? Por que eu só consigo perceber a minha existência a partir de estar vivendo um relacionamento? Se você não estiver vivendo um relacionamento, é como se você não estivesse viva, você não está vivendo a sua vida, se você está sozinho, qual a mudança aí? O que muda? Isso, tem que repensar, porque isso é crença. Achar que a sua vida só tem valor quando você está numa relação. Achar que a sua vida só tem sentido quando você está numa relação. Achar que você só é alguém se estiver se relacionando com outra pessoa. Se você estiver sozinha, você fica no vazio, né? Então você vai ter que reconstruir essas crenças, né? Para começar a se perceber de uma outra forma. Isso aqui é a cura da sua ancestralidade feminina. A gente herdou isso aqui das nossas ancestrais, né? Por quê? Porque no passado, uma mulher só tinha valor se ela tivesse casada. Se ela não tivesse casada, ela não tinha valor. É a cura do feminino que nós temos que fazer. Essa coisa de achar que a gente tem que pertencer, porque aqui é a necessidade de pertencimento. Então, por que é necessário se pertencer? Porque a crença ancestral do feminino era que se uma mulher não fosse casada, não tivesse filhos e marido, ela não seria ninguém. Então, o pertencimento, ela só existia, né, como ser humano aceito aqui na matéria pelas pessoas, se ela tivesse isso. A partir do momento que ela não tem, ela não era nada, ela não era ninguém. Não tinha nenhum valor. Então, aqui é a cura da ancestralidade que nós temos que fazer. Eu, você e todo mundo que está aqui, né? A gente tem que curar essa ideia de necessidade de pertencimento, de achar que a gente só existe se estiver numa relação, tá? As crenças aqui, dos pensamentos possíveis aí na sua mente, deve ser assim: preciso agradar para ser amada. Então, como a mulher buscava pertencimento e ela achava que ela só existia a partir de se ela tivesse um relacionamento, tivesse um marido, né?
que era isso que ela é ensinada desde criança, que ela tinha que arranjar um marido, que era o único objetivo da vida dela. Então, como ela tinha isso na mente, ela achava que para ser amada e aceita por aquele marido, ela tinha ela tinha que agradar. Ela tinha que fazer a vontade do outro. Então, ela criou a crença: preciso agradar para ser amada. Outra crença que nós criamos também, das nossos ancestrais: minha felicidade depende da harmonia. Ou seja, eu tenho que manter as coisas agradável para o outro, para manter a harmonia entre todos. Então, eu sou a apaziguadora. Eu sou a Madre Teresa de Calcutá aqui, que tenho que apaziguar tudo e manter a paz aqui. Então, eu me renuncio a mim mesma em prol de manter a harmonia aqui entre todos. É aquela famosa mãe de família que renunciou, né, em prol do filho, em prol do marido, em prol de todos, né? Então, essas crenças, elas precisam ser rompidas, porque hoje nós vivemos outras realidades, né? E a gente precisa se atualizar. Não, então, não faz mais sentido hoje você colocar todo o seu objetivo de vida, tudo voltado para ter uma relação. Porque temos milhares de outras coisas para fazer na nossa vida hoje em dia, né? Então, a mulher não está mais aqui só para isso. Principalmente, a gente está falando para as mulheres porque essa crença aqui é mais comum, né? Para a mulher, tá bom? E nós estamos falando da linhagem materna. Outra coisa, não posso decepcionar a minha família. Tem gente aqui que está preso porque não quer decepcionar a família. Não quer decepcionar o pai, não quer decepcionar a mãe, não quer decepcionar o parceiro, não quer decepcionar os filhos, enfim. Então você acaba fazendo tudo que o outro quer para não decepcionar. Só que enquanto isso você está se renegando. Você está se anulando. Você está se abandonando. Você está se aprisionando. Tá certo? Eu sei que essas leituras não são fáceis, mas elas são leituras de cura, tá, meus amores? Então vamos interpretar e vamos adaptar para a nossa situação para que a gente possa receber a cura através dos oráculos, tá? Mulheres que assumem o papel de mediadoras emocionais nas relações. Fica tentando apaziguar as coisas. Não, a pessoa é um filho da P com vocês, mas vocês ficam... Ah, não, mas talvez, não sei o quê. A pessoa fica tentando compreender e entender. Sendo mediadora, colocando as necessidades do outro acima das suas, ou do grupo, né? A necessidade do grupo, de todo mundo acima das suas. Então você fica entendendo, compreendendo, esperando, sacrificando e aquela história toda sem fim, né? Então perceba isso, tá? A tendência que você manifeste isso nas relações, tá? Outra coisa, linhagem paterna, forte aqui. Rei de espadas mostra uma herança ligada à razão. Pessoas na linhagem materna, na linhagem paterna, desculpa. A linhagem paterna, homens, né? Energias masculinas. Pessoas muito racionais, muito lógicas, muito controladores e exigentes. Então, provavelmente a sua linhagem paterna era uma linhagem de homens frios emocionalmente, onde não demonstrava carinho, não eram homens carinhosos, não eram homens afetivos, né? Então, carregavam uma crença de sentir é fraqueza, de achar que emoção, sentimento é coisa de mulher, né? Para homem não pode sentir, né? Tem muito isso. Então, a gente precisa entender tudo isso. Preciso ter todas as respostas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Será que você precisa mesmo? Eu estou buscando todas as respostas para ter controle, será? Mas aqui, o soltar o controle é que vai fazer a minha alma se alinhar. Eu não preciso ter todas as respostas. A gente busca, mas nem todas as respostas vão ser nos dadas naquele momento que a gente está buscando. Então, a gente vai precisar desenvolver a paciência de esperar que cada coisa vai chegar ao seu tempo. Tá? Por quê? Mas existe um tempo de espera, né? Existe um processo, tá? Não de ficar esperando pelo outro, mas esperar as respostas que vêm de dentro de você. Às vezes a gente pergunta para nossa espiritualidade, a gente já quer saber da hora. Não tem sempre na hora, às vezes vem com o tempo, né? Meu valor está na competência. Olha aqui, as pessoas perfeccionistas. Os perfeccionistas, aqueles que são muito exigentes, que se cobram muito e acham que o seu valor está no desempenho. Então, eu vou ser extremamente perfeita, vou fazer tudo perfeito para ninguém, né?
para para ter essa validação do outro a partir da perfeição. Figuras masculinas muito rígidas, tá? Que são os padrões. Gina, que padrão é esse que você tá falando? É que o que está no seu inconsciente, é aquele que você atrai, você acaba atraindo para sua vida. Figuras masculinas que são muito racionais, muito lógicas, rígidas, pessoas críticas, pessoas muitas vezes que julgam os outros, que são muito críticos, pessoas que levam, que têm essa necessidade de controle muito grande, às vezes do autocontrole sobre si e também do controle sobre o outro. É o padrão, entendeu? Esse é o padrão. 8 de espadas. 8 de espadas fala muito da aprisionamento mental. O principal bloqueio aqui não é externo. Ah, não, Gina, mas é as pessoas, é isso. É você tá projetando fora de você, entendeu? É como se fosse a gente cria uma desculpa. O aprisionamento está dentro de você. Você que está presa ou preso dentro da sua própria mente. Mas você está projetando esse aprisionamento e usando como desculpa os fatores externos que estão na sua vida. É por causa disso, é por causa daquilo, é pela família, é pelo não sei o quê, é pelo dinheiro, as desculpas, né, que a gente cria, tá? Tudo isso por quê? Porque você está dentro de um sistema muito rígido, onde você está com medo de arriscar algo novo, medo de errar, o medo de decepcionar. A necessidade de aprovação aqui em relação às outras pessoas é muito grande. Então você tem crenças sobre essa questão de segurança e estabilidade também, precisa ver. Não, eu tenho crenças herdadas sobre segurança, sobre eu tenho que estar segura. Para estar segura, eu tenho que estar no controle da situação e eu tenho que ter estabilidade aqui, custe o que custar. Pode estar, de repente, para você ter essa estabilidade que você tem, está custando a sua saúde, está custando a sua vida, a sua liberdade, mas você continua preso, carregando o fardo, porque é crença, tá? Na vida, segurança e estabilidade não existe. A gente está buscando algo que não existe. Nada na Terra é estável. Nada na Terra é totalmente seguro. Você sempre tem um fator de risco, seja lá qual for a escolha que você faça. Quando você escrever no papel os prós e os contras da situação que você está vivendo hoje, você vai ver. Você vai escrever os prós e os contras, se eu tomar uma decisão. E aí você vai ver que tem sempre um preço a pagar. E que você nunca vai ter certeza de nada. Mesmo que você escolha por esse supostamente seguro e estável que você considera, mas não tem 100% de certeza. Entende? Então, talvez arriscar algo novo vai libertar sua alma aqui para que você possa perder essas crenças de arriscar, tá? Mesmo quando oportunidades surgem, o louco fala da mente que cria cenários. Então, já existe aqui um direcionamento da sua alma para você criar um cenário de algo novo. Mas a mente está aprisionando você, dificultando o movimento, que o carro já está aqui também ajudando, né? Tá certo? Aqui, especificamente para os relacionamentos, o 2 de copas fala mostra muito do potencial para conexões significativas. Mas como veio o 8 de espadas antes, então aqui pode estar dizendo o quê? Medo de entrega. Você tem um medo, no fundo, você não está vivendo a relação que você gostaria de viver hoje, porque você tem medo da entrega emocional. Você pode até dizer que você quer viver sentimento, amor e tal, que você quer isso, mas você tem essa necessidade de controle dentro das relações. E você não se entrega totalmente emocionalmente. Você segura alguma coisa aí, pode prestar atenção. Tem dificuldade em expressar suas necessidades emocionais para o outro. Ora, se nós estamos falando aqui de pessoas que têm crenças em querer agradar ao outro, então você não vai expressar suas necessidades emocionais para o outro. Você não vai arriscar fazer isso. Então você tem medo, né? Porque você acha que você tem que se moldar para agradar o outro e que você não tem que exigir nada do outro. Então você não vai se expressar. Você vai reprimir as suas emoções. Você vai aceitar aquilo que o outro te der. Porque você está na posição de querer agradar o outro e não de exigir algo do outro. Né? Então existe aqui lembra dos 6 de ouros lá do fundo do deck, ó? O equilíbrio entre o dar e o receber. A grande lição que vocês estão aprendendo nesse momento aqui. Desenvolvendo essa habilidade de aprender também a receber.
porque vocês vêm de uma linhagem, principalmente da ancestralidade materna, onde vocês têm uma tendência a querer se doar na relação. E vocês estão buscando amor na outra pessoa, mas vocês estão numa linha de querer se doar. Como é que vocês vão receber? Não vão receber. Se você não expressar suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, seu pensamento, como que você acha que você vai ter aquilo que você quer do outro? O outro vai ter uma bola de cristal para adivinhar? Acho que não. Tá? Então a gente precisa aqui tomar posição, também se posicionar de acordo com aquilo que a gente quer para nossa vida. E não estar na vida a mercê dos outros. Não faz sentido isso, gente. Ah, mas egoísmo, não. O que é ser egoísta? Então. Mas você sabe o preço que você está pagando aqui por renunciar. E eu não preciso falar para você. Tá? Então você começa a precisar. Aqui você começa a desenvolver, tem que começar a desenvolver relacionamentos mais equilibrados. Não fique em relacionamentos mais onde só você fica lá se doando. Então a pergunta aqui é: estou me relacionando a partir da minha verdade ou a partir do meu medo? Principalmente o medo de perder o vínculo, porque eu tenho que continuar agradando para não perder o vínculo. E o louco diz: arrisca, você não vai perder nada. A gente nunca perde na vida, a gente só ganha. Então essa falsa percepção de perda também é uma ilusão que a gente tem que desconstruir. Estabilidade, estrutura, essa coisa do 100%, não, isso aqui é o certo, tudo é ilusão. O certo, a coisa da estabilidade, porque nunca nada é estável na matéria, como a gente falou, então tudo é ilusão. Ilusão construída a partir das nossas crenças. Tá bom? Então existe um potencial de crescimento para você nesse momento, potencial de crescimento e reconhecimento e expansão. Isso aqui pode ser para a sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, pode ser também para questões financeiras aqui, né? Mas a combinação aqui de 8 de espadas com rei de espadas tem que dizer, olha, saia do perfeccionismo excessivo. Saia do medo de arriscar. Saia da dificuldade em iniciar novos projetos, porque você vai precisar arriscar. E saia das crenças que prosperidade no sentido de estabilidade, segurança, exige aqui de você um controle absoluto sobre tudo. A gente nunca vai ter o controle absoluto sobre tudo. É mais seguro? Será que você tem, olha aqui, uma possível crença ancestral aqui. É mais seguro permanecer no conhecido do que seguir um chamado maior, né? Então, é o ditado popular lá que eu falei para vocês. Vocês estão aqui presos naquele ditado popular. Melhor o certo do que o duvidoso. É a crença popular, né? Tá certo, meus amores? Então, nós temos aqui uma leitura profunda, né? Um direcionamento aqui de cura para vocês. O convite dessa leitura é que você integre essas 3 energias, o mundo, o carro e o louco. A integração dessa energia é o direcionamento para sua cura nesse momento. Reconhecer o ciclo que já terminou é muito importante nesse momento. Você precisa reconhecer e aceitar, porque para muitos já reconhece, mas não aceita, né? Então, reconhecer e aceitar o ciclo que já terminou. Honre o que você aprendeu. Permita-se concluir esse capítulo. Olha, já cumpri essa fase aqui da minha vida. Já cumpri essa missão aqui, já cumpri esse karma, seja lá o que for. Tá concluído. Já cumpri essa missão. Pronto. Tá? Já fiz o que eu tinha que fazer, já sacrifiquei o que eu tinha que sacrificar. Já, essa experiência aqui já deu. Finaliza. E aí você assume o comando da sua própria vida, as rédeas da situação. E assumir o comando aqui da sua própria vida envolve você fazer uma escolha alinhada com a sua alma, alinhada com o seu propósito. Não apenas... E não tem mais como aqui você alinhar a sua missão, o seu propósito, né? Não tem mais como você alinhar isso aqui ainda com aquele pensamento de... com o pensamento de agradar as pessoas, né? Ou com aquele sentimento de corresponder à expectativa que os outros têm de você. Ah, nossa, minha família quer que eu seja tal coisa. A minha família espera de mim tal coisa. Não. Isso aqui você não vai mais agradar as expectativas de ninguém. É um propósito alinhado com a sua alma. E se não agrada as pessoas, paciência. Tá bom?
E o próximo passo? Dar um passo de fé. O louco fala de um passo de fé. É um salto quântico que a gente tem que fazer. Ele tá aqui com o pezinho no abismo, ó, bem pertinho, né? Ele tá com o pé no abismo, mas ele tá olhando para cima, não tá nem aí. Isso significa o quê? Confiança. Eu confio que eu vou. Não que a gente vá se jogar, né, gente? Não é assim. Não, eu vou arriscar. Eu vou arriscar algo aqui. Eu não sei se isso. Mas eu confio que vai ser para o meu melhor. Então eu dou um salto de fé, de confiança. A liberdade começa quando você deixa de acreditar que precisa carregar todas as histórias né, da sua ancestralidade, as histórias dos outros, e você tem que corresponder às histórias dos outros. E essas histórias dos outros está ligada a muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão ali nos cobrando que a gente seja algo. Elas querem que a gente corresponda à expectativa delas, né? E é aí que a gente se perde na vida, tá bom? Então você não está preso ao destino da sua família, você não está preso aqui, condenado a viver isso aqui eternamente, para repetir, não. Você está aqui sendo chamado para se libertar, tá? Então os padrões que podem. Isso aqui tem muito a ver com a gente às vezes querendo honrar a nossa família, cometendo os mesmos erros, né? Tá? Então percebam isso, tá? O caminho novo se abre quando a mente permite, né? Quando a mente sai do aprisionamento e se permite ir para esse novo caminho. Então a mente deixa de ser prisão e passa a ser uma ponte para a consciência mais elevada. Certinho? Que leitura, hein? Essa leitura, uma leitura dessa todo dia é uma terapia, né? Canalizar uma dessa todo dia para nós. Todo dia não consigo, né, gente? É muita energia. Mas de vez em quando a gente vem aqui e deixa aqui o recado para vocês, tá? É uma leitura consciencial terapêutica, ou seja, uma leitura que vai te ajudar a crescer e evoluir dentro dos seus processos que você está vivendo nesse momento, na sua vida, tá certo? Por isso que a gente traz essas leituras aqui. Então é isso que eu tenho para vocês. Por quê? Perguntem, mas também tenham paciência para esperar a resposta. E quando a resposta chegar, você também precisa aceitar, tá bom? É isso então que eu tenho para vocês. Então, por favor, se você gostou da leitura, se ressoou para você, deixa um like para mim, que é muito importante. Hype o vídeo, né? Sei que o YouTube inventa todas essas histórias aí, mas a gente precisa fazer o quê, né? Estamos dentro do sistema, temos que estar pedindo aqui para vocês deixarem um like, hypar o vídeo, deixar um comentário se desejarem. E se inscreva no canal para que a gente possa se encontrar nas próximas leituras. Lembrando que são leituras que vão te ajudar nesta construção, né, nesse novo direcionamento que a sua alma tem para você, nesse autoconhecimento, nessa expansão de consciência que você está vivendo nesse momento. E a libertação aqui da ancestralidade é muito importante, né, das crenças ancestrais. Ok? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão!